Hoje quero convidar você a caminhar por uma história que começou muito antes da manjedoura, muito antes da estrela, muito antes do primeiro choro em Belém. Antes que o mundo soubesse do nascimento do Salvador, Deus já estava preparando tudo de maneira silenciosa e profunda. E essa preparação não foi feita em palácios, nem diante de multidões, mas dentro de corações simples e dispostos. Assim começa a jornada que percorre os passos de Maria, José e Isabel, três vidas comuns que carregaram os primeiros movimentos do milagre eterno. Nazaré, pequena e escondida entre colinas, parecia um lugar esquecido pelos grandes acontecimentos do mundo. Ali, o ar da manhã era fresco, misturado ao aroma de oliveiras e do pão assado, enquanto a luz dourada se derramava sobre as paredes de pedra branca. As casas simples, feitas de pedra e barro, refletiam uma pureza que parecia brotar do próprio chão. Ali vivia Maria, tão jovem e ao mesmo tempo tão cheia de uma maturidade silenciosa. Seu olhar era profundo e sereno, como alguém que percebe a presença de Deus no cotidiano. Ela via beleza no simples, no brilho da água retirada do poço, no canto distante das aves, no vento que acariciava os ramos das oliveiras. Seu dia começava cedo, com as tarefas da casa, talvez ajudando no preparo da massa do pão, costurando, limpando, organizando. Mas mesmo nesses gestos simples havia uma devoção profunda. Maria fazia tudo com o coração entregue a Deus. Ela cresceu aprendendo a esperar no silêncio, a confiar sem ver, a ouvir Deus nos detalhes. E foi quando tudo parecia comum e ordinário que o extraordinário desceu do céu. Uma luz diferente surgiu no ambiente. Não era a luz do sol, nem luz de lamparina. Era luz viva. O ar parecia ter peso e leveza ao mesmo tempo, como se toda a casa experimentasse uma presença invisível. E foi naquele instante que o anjo Gabriel apareceu. Ele não surgiu com estrondo. Sua presença era majestosa, mas profundamente serena, cercada por uma luminosidade que não feria os olhos. Era a luz que acariciava. Maria, surpresa, parou completamente. O tempo parecia ter desacelerado. Gabriel sorriu com suavidade e disse: Alegra-te, Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. O coração da jovem bateu forte, como se pudesse pular do peito. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que aquilo vinha do alto. O anjo então disse: Não temas, Maria. Encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Seu reino não terá fim. Maria abaixou os olhos, tentando raciocinar, e murmurou: Como acontecerá isso? Não conheço homem algum. E o anjo explicou com voz suave: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá. E o santo que nascerá será chamado Filho de Deus. E para que saibas que Deus já está abrindo caminhos, tua parenta Isabel está grávida e mesmo na velhice. Porque para Deus nada é impossível. Maria ergueu os olhos, respirou fundo e disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o céu inteiro inclinou-se naquele instante para contemplar o mistério que acabara de se iniciar na terra. Enquanto Maria experimentava esse toque divino, José vivia outra história, uma história marcada pela dor, pela dúvida e pela revelação. Enquanto Maria guardava o mistério em seu coração, José caminhava por um terreno de dúvidas e sombras que só a fé poderia iluminar. José era um homem de mãos fortes e olhar tranquilo, acostumado ao peso da madeira e ao ritmo paciente da carpintaria. Em sua oficina, o som do serrote, o cheiro da madeira recém-cortada e a luz que entrava pela porta eram companheiros constantes. Ele sonhava com a vida ao lado de Maria,
uma vida simples, mas cheia de paz, risos, trabalho honesto e calor familiar. Mas quando soube que estava grávida, seu coração foi rasgado em silêncio. A dor não era apenas confusão, era o peso de algo que ele não conseguia compreender. Ele caminhava pela vila tentando entender o que acontecia, mas cada passo parecia afundar mais seu espírito em angústia. José conhecia o caráter de Maria. Sabia de sua pureza, de sua fé, de sua verdade. E justamente por saber quem ela era, ele não conseguia encontrar resposta humana que explicasse a situação. À noite, deitado sobre uma esteira simples, José olhava para o teto, ouvindo os sons da vila adormecida, mas sem conseguir repousar o coração. Ele pensou muito. Pensou nos comentários que surgiriam. Pensou na segurança de Maria. Pensou no amor que sentia por ela. E naquilo que talvez tenha sido a decisão mais difícil de sua vida, José escolheu não expô-la. Decidiu deixá-la em segredo para protegê-la do julgamento cruel das pessoas. Ninguém viu quando as lágrimas escorreram pelo rosto dele naquela noite. Mas foi exatamente quando José mergulhou no silêncio que o céu decidiu falar. O sono chegou devagar, como um bálsamo. E quando seus olhos se fecharam, a eternidade abriu uma janela diante dele. Um anjo apareceu em sonho, não como uma sombra vaga, mas como uma figura clara, luminosa, cheia de autoridade pacífica. A luz que emanava do mensageiro não era refração, era presença. E com voz firme e ao mesmo tempo suave, o anjo disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus. O nome Jesus ecoou dentro de José como um trovão suave que afasta a tempestade interior. De repente, tudo se alinhou, todo o peso se dissipou, a verdade brilhou. José entendeu que não era apenas parte de uma família, ele era parte de uma promessa. Quando acordou, abriu os olhos com uma confiança nova, sólida como a rocha. Ele levantou-se disposto a proteger Maria, cuidar dela, guiá-la, ampará-la e caminhar com ela sob a luz da revelação divina. E naquele instante, José se tornou guardião do maior mistério da história. Os dias seguintes foram calmos e intensos ao mesmo tempo. Maria agora não caminhava mais sozinha. José estava ao seu lado, como Deus havia ordenado. Eles conversavam, compartilhavam silêncios, realizavam as tarefas cotidianas com um novo tipo de reverência. Era como se cada gesto fosse envolvido pela presença do céu. José cuidava para que Maria não carregasse coisas pesadas, observava seus passos, reparava cada detalhe para mantê-la segura. E Maria, por sua vez, via no olhar dele algo transformado. Uma coragem serena, uma mansidão firme, um amor revestido de propósito. Mas havia algo que o anjo dissera, algo que queimava no coração de Maria, e ela sabia que precisava ir. Isabel. Aquela notícia dada por Gabriel pulsava dentro dela como convite divino. Era preciso visitar a mulher que também vivia um milagre. E assim, Maria se preparou para a viagem. Amarrou sandálias gastas, cobriu-se com um manto claro e ajustou sua bolsa com pequenos mantimentos para o caminho. Ele acompanhou até o ponto em que as caravanas partiam. Ele segurou a mão dela por um momento mais longo do que o habitual. No olhar havia preocupação, mas também fé. Maria sorriu com suavidade, como quem diz sem palavras: Deus está conosco. E então ela partiu. A estrada diante dela era longa, sinuosa, cheia de poeira e pedrinhas que feriam os pés. Mas os montes ao redor pareciam guardá-la como braços de Deus. A cada madrugada, Maria via o sol nascer entre as colinas e agradecia pela nova luz. A cada noite, deitada sob o céu estrelado, meditava sobre a promessa em silêncio.
E enquanto caminhava, sentia dentro de si o mistério crescer, não apenas no ventre, mas no coração. A jornada de Maria avançava entre curvas de montes e longos trechos de estradas de terra. Cada passo não era apenas movimento, era oração. O vento tocava o rosto dela como quem anuncia que o céu acompanha cada passo. Os montes pareciam ecoar o silêncio divino e as poucas árvores que encontrava pelo caminho balançavam suavemente, quase como se saudassem a jovem que carregava a promessa. Em certos momentos, Maria colocava a mão sobre o ventre, ainda discreto, e, com ternura, conversava em silêncio com o filho que ali crescia. E, nesses momentos, lágrimas de alegria brotavam sem que ela se desse conta. Após dias de caminhada, Maria avistou finalmente a região montanhosa da Judéia, onde Isabel vivia. As casas de pedra espalhadas pela encosta tinham varandas pequenas e janelas quadradas, e o ar ali tinha cheiro de terra úmida e de vida tranquila. Ao chegar diante da casa de Isabel, Maria respirou fundo e chamou seu nome. No exato instante em que Isabel ouviu a voz de Maria, algo extraordinário aconteceu. O filho que crescia no ventre de Isabel, João, o que prepararia o caminho, saltou de alegria, como se reconhecesse a presença do Salvador ainda não nascido. Isabel parou por um momento, levou a mão ao ventre e ficou em silêncio, absorvendo aquela sensação divina. E então, cheia do Espírito Santo, ela ergueu a voz. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha a mim? Porque assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, o menino saltou de alegria dentro de mim. Maria sorriu com o coração transbordando. Fora o próprio Deus quem confirmara nela a promessa. E em resposta, seus lábios pronunciaram um cântico que atravessaria milênios. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ele olhou para a humildade de sua serva, e todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas, santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Maria recitou essas palavras com o coração cheio de reverência, como quem entende que o próprio Deus respirava através dela. Isabel, tocada pelo Espírito, enxugou lágrimas de alegria. A casa, que antes era marcada pelo silêncio da velhice, agora pulsava de vida e esperança. Nos dias seguintes, a convivência das duas mulheres foi uma bênção que floresceu com naturalidade. Elas partilhavam refeições simples, pão fresco, azeitonas, figos e água fresca trazida do poço. Conversavam ao pé da porta enquanto observavam o movimento do vilarejo, comentavam as promessas de Deus, rezavam juntas e ajudavam uma a outra nas tarefas diárias. Maria observava com maravilha o avançar da gravidez de Isabel e via ali a confirmação viva de que Deus não apenas age, ele antecipa. Isabel, por sua vez, tocava o ventre de Maria com carinho e dizia: Você carrega o Salvador. Que graça é esta que o Senhor nos concede? O riso das duas ecoava pela casa, um riso simples, puro, cheio de fé, cheio de Deus. As duas viviam como se estivessem no centro de um santuário não feito de pedras, mas de promessas. Em muitas noites, Maria ficava acordada observando o céu estrelado e imaginando como seria o rosto do menino que mudaria o mundo. Ela falava com ele, mesmo sem ainda ouvir sua voz, e ele, de alguma forma misteriosa, parecia responder com paz. Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses, tempo suficiente para fortalecer sua fé, sua esperança e sua compreensão do plano de Deus. Quando chegou o momento de voltar para casa, as duas se abraçaram longamente.
Era um abraço de despedida, mas também um abraço de propósito. Maria sabia que não voltava a Nazaré como a jovem que havia partida. Ela voltava como portadora da promessa viva. E enquanto descia as colinas em direção à estrada, o vento parecia sussurrar ao seu redor, como se o próprio Espírito a acompanhasse. Dentro do ventre dela, o Salvador crescia silenciosamente, e o mundo, sem o saber, já caminhava para o seu instante de redenção. Maria deixou a casa de Isabel com um coração pleno, caminhando de volta pelas colinas que agora pareciam mais familiares. A paisagem era a mesma: as montanhas silenciosas, as trilhas estreitas, as oliveiras dançando ao vento, mas algo nela havia mudado profundamente. Ela caminhava diferente. Caminhava como quem carrega a própria presença de Deus. Cada passo que dava deixava o chão mais sagrado, como se a terra reconhecesse a vida divina que se desenvolvia dentro dela. Enquanto descia o caminho, Maria refletia sobre as palavras de Isabel, sobre o cântico que recitara, sobre o salto do menino em seu ventre. Tudo parecia conectado por fios invisíveis que o próprio céu havia tecido. Ela colocou a mão sobre o ventre, agora um pouco mais arredondado, e sorriu com ternura. "Meu Senhor", murmurou baixinho, como se falasse com o filho que ainda não via, mas que já conhecia profundamente. No silêncio do caminho, ela experimentou uma comunhão que não precisava de palavras. Era como se, dentro dela, houvesse uma chama que não queimava, mas iluminava. O sol avançava no céu, pintando as colinas de dourado, enquanto Maria seguia firme, guiada não apenas por seus pés, mas pela fé que a sustentava. Em alguns momentos, ela parava apenas para contemplar o horizonte, aquele vasto trecho entre o céu e a terra que parecia abraçar tudo o que Deus criara. Era impossível não perceber a beleza do mundo quando se carrega aquele que o fez. Quando finalmente se aproximou de Nazaré, o coração bateu um pouco mais rápido. Era sua casa, seu povo, suas lembranças, e também um lugar que agora a veria sob olhares diferentes. Maria tinha consciência de que muitos não entenderiam. A gravidez despertaria perguntas, sussurros, dúvidas. Mas seu coração não temia, porque ela sabia quem havia falado com ela, sabia quem caminhava ao seu lado, sabia de quem era o filho que carregava, e isso bastava. José estava trabalhando quando a viu se aproximar pela estrada. Seus olhos brilharam com alívio e saudade, como quem reencontra não apenas uma pessoa querida, mas a paz que havia perdido por alguns dias. Ele se aproximou depressa, segurando as mãos dela. Perguntou como tinha sido a viagem, como estava Isabel, como ela estava. Maria respondeu com serenidade, contando sobre a alegria de Isabel, sobre o salto milagroso, sobre o cântico que brotara de sua alma. José ouviu tudo com um respeito profundo, como quem percebe que o que está diante dele não é apenas uma história, mas uma revelação. Ele olhou para o ventre de Maria e sentiu dentro de si um calor que misturava amor e reverência. Sem dizer nada, José tocou o manto dela com cuidado, num gesto simples, mas repleto de significado. Os dias em Nazaré seguiram num ritmo tranquilo, marcados pelas tarefas diárias, pelos sons da vila, pela vida que crescia silenciosamente. As manhãs eram iluminadas pelo canto das aves e pelo cheiro de pão assando. Maria ajudava nos afazeres, conversava com as mulheres, caminhava até o poço com o cântaro na cabeça. E algumas vezes colocava as mãos sobre o ventre para sentir a presença do menino. Era uma presença suave, mas tão real quanto o próprio ar que ela respirava. À noite, quando tudo se silenciava, Maria e José conversavam olhando para o céu. Falavam das promessas, falavam das visitas de anjos, falavam da fidelidade de Deus. E ali, sob o manto estrelado, Maria compreendia que sua história não era apenas sua, era a história do mundo inteiro começando a ser reescrita.
O tempo passava como folhas que caem ao vento, lentamente, mas sem falhar. Maria percebia seu corpo mudar, percebia seu coração crescer junto com o ventre, percebia a responsabilidade que carregava. Mas, acima de tudo, percebia que Deus estava conduzindo cada detalhe. E assim, vivendo dias simples, em uma vila simples, com pessoas simples, ela carregava o mais magnífico dos mistérios. Porque Deus não escolhe os grandes palácios para iniciar sua obra, Ele escolhe corações dispostos. Os dias seguintes em Nazaré foram marcados por uma serenidade que parecia vir do próprio céu. Como se o tempo tivesse desacelerado para permitir que Maria e José respirassem o mistério que viviam. Maria acordava com o canto das aves e, antes de qualquer tarefa, colocava a mão sobre o ventre e fechava os olhos em oração. Ela conversava com Deus em silêncio, agradecendo pela vida que crescia dentro dela, pedindo sabedoria para cada passo e entregando-se mais profundamente ao plano divino. A cada manhã, parecia que o mundo inteiro se iluminava apenas para lembrá-la de que o Salvador estava ali, oculto, mas presente. Quando saía de casa, as pessoas do vilarejo a cumprimentavam com um sorriso, algumas com curiosidade, outras com uma espécie de respeito sem explicação. Havia algo diferente nela, algo que ninguém conseguia nomear, mas que todos de alguma forma percebiam. Era a paz, era a presença, era a promessa. Enquanto isso, José se dedicava ainda mais ao trabalho. As horas que passava na carpintaria se tornaram momentos de profunda reflexão. O som do serrote cortando a madeira, o cheiro do cedro, o calor que entrava pela porta, tudo o fazia pensar na responsabilidade que carregava. Ele carregava o chamado de ser pai do Salvador, não o pai biológico, mas o pai que cuidaria, protegeria, sustentaria e guiaria o menino que mudaria o mundo. E isso fazia José se ajoelhar em oração todos os dias. Ele pedia forças, pedia sabedoria, pedia serenidade para corresponder à missão que Deus lhe confiara. Algumas noites, José e Maria caminhavam juntos pelas ruas tranquilas de Nazaré. As estrelas pareciam mais brilhantes do que antes, como se o céu inteiro estivesse celebrando em segredo. Eles falavam pouco, não porque faltassem palavras, mas porque o silêncio compartilhado era também uma forma de oração. Maria, às vezes, apoiava a cabeça no ombro de José e ele fechava os olhos por um instante, agradecendo a Deus por tê-lo escolhido para estar ao lado da mulher que gerava o Emanuel. José não sabia exatamente o que o futuro reservava. Não entendia como seria criar o Filho do Altíssimo. Não tinha todas as respostas, mas tinha fé. E isso bastava. As semanas se transformaram em meses, e Maria começou a sentir os primeiros movimentos mais intensos do bebê. Era como se o corpo do Salvador dançasse suavemente dentro dela, lembrando-a de que o plano divino avançava com perfeição. Às vezes, ao sentir um movimento mais forte, Maria chamava José para colocar a mão sobre o ventre. Ele tocava com timidez e reverência, e quando sentia a vida se mover, fechava os olhos e sorria, porque aquele simples toque fazia tudo valer a pena. Maria também refletia sobre tudo o que tinha vivido com Isabel. O salto de João, a bênção proclamada, o cântico inspirado, a convivência marcada pela fé, tudo voltava à sua memória como um bálsamo. Ela percebia agora que aquela visita tinha sido mais que um encontro familiar. Tinha sido um encontro profético, um sinal da preparação do céu, um ato de confirmação divina. A cada semana que passava, Maria sentia não apenas o peso do ventre crescer, mas o peso da missão também. Ela sabia que o menino seria grande, sabia que mudaria o mundo, sabia que ele era o prometido, o Messias esperado. Mas no fundo do coração, Maria também sabia que ele seria seu filho, que o carregaria nos braços, que o alimentaria, que o ninaria como toda mãe faz.
E esse contraste entre o divino e o humano enchia Maria de uma reverência silenciosa. Às vezes, ela sentava perto da janela e observava o pôr do sol tingir o céu de laranja e púrpura. Naquele jogo de cores, ela via a assinatura do Criador e lembrava-se de que carregava dentro dela o autor de todas as cores, de todas as luzes, de toda a vida. José notava essas pausas contemplativas e sorria. Sabia que Maria estava conversando com Deus em silêncio. E ele mesmo sem palavras, fazia o mesmo. Eles eram um casal simples, mas viviam um chamado eterno. E juntos formavam o primeiro lar que acolheria o Salvador. Esse período em Nazaré não foi marcado por feitos grandiosos, nem por grandes milagres visíveis, mas sim por algo maior, a preparação silenciosa do céu dentro de um lar na terra. Os meses avançavam com a suavidade de um rio que corre sem pressa, e a vida de Maria se tornava uma canção silenciosa de espera e entrega. Seu ventre crescia como o nascer lento da aurora, discreto, constante, imensamente belo. Cada mudança em seu corpo era também uma mudança em sua alma, como se Deus estivesse moldando não apenas o menino, mas também o coração da mãe. Maria passava longos momentos sentada sobre a sombra de uma oliveira perto da casa, observando o balanço suave das folhas que filtravam a luz do sol. Ali ela conversava com Deus, não com muitas palavras, mas com a profundidade de quem sabe que o céu inteiro lhe confiou um tesouro. Ela colocava a mão sobre o ventre e sentia o calor da vida crescer. Uma vida que não pertencia apenas a ela, mas ao mundo inteiro. O vilarejo de Nazaré seguia seu ritmo comum, sem perceber que a história estava mudando bem ali, diante dos olhos de todos. Algumas mulheres mais idosas se aproximavam de Maria com carinho, oferecendo conselhos sobre maternidade, receitas simples, cuidados tradicionais. Elas não sabiam quem era o menino, mas sabiam que toda gestação merece afeto. Maria aceitava essas palavras com gratidão, guardando cada gesto como um lembrete de que Deus utiliza pessoas simples para expressar seu amor. Enquanto Maria vivia essa profundidade interior, José também experimentava seu próprio amadurecimento espiritual. Na carpintaria, suas mãos moldavam madeira, mas seu coração estava sendo moldado pelo céu. A cada peça que ele terminava, fazia uma pequena pausa, observando o resultado e refletindo sobre a vida que logo chegaria. Ele pensava no que significava ser pai do Filho de Deus, e sentia uma mistura de temor e honra, medo e coragem, dúvida e fé. As lascas de madeira caíam no chão como pequenos fragmentos de oração, e cada martelada ecoava como um pedido silencioso de sabedoria. José passou a observar Maria com um olhar novo, não apenas como esposa, mas como mulher escolhida por Deus. Ele percebia que havia uma luz nela que não vinha do sol, uma paz que não vinha da rotina, uma força que não vinha da juventude. Era o reflexo do Espírito Santo vivendo dentro dela. À noite, depois do trabalho, José caminhava com Maria pelas ruas tranquilas de Nazaré. Ali eles conversavam sobre o futuro, sobre o que Deus estava preparando, sobre como seria segurar o menino pela primeira vez. José imaginava como seria ensinar-lhe a carpintaria, como seria ouvir suas primeiras palavras, ver seus primeiros passos. E em seu coração crescia um amor profundo, um amor que não vinha apenas do sangue, mas da missão. Maria, por sua vez, sentia uma alegria tranquila ao observar José amadurecer. Ela sabia que Deus o havia escolhido com precisão. Sabia que ele seria um pai justo, um protetor fiel, um homem guiado pela vontade divina. Em alguns momentos, quando as noites estavam especialmente calmas, Maria saía ao pátio para olhar o céu.
As estrelas cintilavam como lâmpadas acesas pelo próprio Criador, e ela respirava fundo, sentindo que fazia parte de algo eterno. Maria sabia que o Salvador não viria ao mundo apenas para iluminar sua vida, mas para transformar a história inteira da humanidade. E mesmo assim, mesmo carregando o menino no ventre, ela continuava sendo humilde, simples, silenciosa. Porque a grandeza de Deus, quando se revela, não cria soberba, cria reverência. Em muitos momentos, Maria falava baixinho com o bebê. Meu filho, meu Salvador, você é tão pequeno agora, mas tão grande no céu. Ela sentia um calor suave dentro do ventre sempre que dizia isso, como se o próprio menino respondesse com ternura. Os meses avançaram e a barriga de Maria já era impossível de esconder. Algumas pessoas no vilarejo olhavam com estranheza, outras com curiosidade, mas muitas olhavam com carinho. E Maria caminhava com a cabeça erguida, não por orgulho, mas porque confiava plenamente no plano de Deus. Ela sabia que a visão humana é limitada, mas a visão de Deus é eterna. José caminhava ao lado dela nas idas ao poço, nas compras de mantimentos, nas visitas a familiares. Ele se colocava sempre do lado de fora da estrada, protegendo Maria de qualquer perigo, como quem guarda o tesouro mais precioso da vida. Eles eram, juntos, a porta por onde o Salvador entraria ao mundo. E enquanto os dias continuavam seu curso, uma certeza crescia entre ambos, silenciosa e profunda. O tempo avançou como uma onda tranquila que toca a areia, constante, silencioso, inevitável. À medida que os meses passavam, o ventre de Maria já se mostrava em toda a sua plenitude, revelando o estágio avançado da gestação. Os movimentos do menino se tornaram mais frequentes, mais fortes, mais cheios de vida. Às vezes Maria ria sozinha ao sentir o bebê mexer, como se ele estivesse brincando dentro dela. O Criador do mundo brincando no ventre de uma jovem. Esse pensamento a deixava sem palavras. Como compreender a grandeza de Deus contida no espaço pequeno do ventre humano? Ali, dentro dela, estava aquele que moldou as estrelas, aquele que separou o dia da noite, aquele que soprou a vida no primeiro homem, e agora repousava em silêncio no seu corpo frágil. Esse mistério fazia o coração de Maria oscilar entre uma paz infinita e uma reverência que fazia seus olhos marejarem. Com o avanço da gravidez, as tarefas de Maria tornaram-se mais leves. José assumia cada vez mais responsabilidades em casa. Ele não permitia que ela carregasse água do poço, nem que se curvasse para trabalhos pesados, nem que fizesse longas caminhadas. José cuidava dela com a dedicação de um homem que entende que está servindo ao próprio plano de Deus. Às vezes, enquanto ela descansava, José a observava com um misto de amor e reverência. Ele via as linhas suaves do rosto de Maria iluminadas pela luz da lamparina e pensava em como Deus escolhe pessoas humildes para realizar obras eternas. Ele pensava no futuro, nos desafios que enfrentariam, na responsabilidade que carregavam. Pensava em como protegeria sua família, como guiaria o menino, como responderia à vontade divina em cada decisão. E em seu coração, a fé crescia como uma árvore firme plantada junto às águas. Maria, por sua vez, mergulhava profundamente em sua espiritualidade. Ela dedicava muito tempo à oração, à meditação sobre as Escrituras, ao silêncio que permitia ouvir a voz sutil de Deus. Ela recordava cada palavra do anjo, cada gesto de Isabel, cada emoção experimentada ao longo da jornada. No fundo, Maria sabia que estava vivendo algo que nenhuma outra mulher havia vivido e que nenhuma outra viveria. Ela era morada do Altíssimo. Ela carregava Emanuel, Deus conosco. Os dias finais da gravidez trouxeram mudanças visíveis. Maria caminhava com mais lentidão, tinha momentos de cansaço mais acentuado e passava mais tempo sentada, tecendo pequenas roupas para o bebê com fios de lã macios que José havia conseguido.
Cada ponto daquelas roupas era como uma oração tecida com amor, uma preparação silenciosa para envolver o Salvador em ternura humana. Ela dobrava cuidadosamente cada peça e guardava perto da cama, imaginando como seria ver o menino usando o que suas próprias mãos haviam feito. Muitas mulheres da vila visitavam Maria nesse período, trazendo presentes simples, pedaços de tecido, ervas para aliviar o cansaço, pães frescos e palavras de apoio. Elas percebiam que havia algo especial naquela gravidez. Não sabiam o que era, mas sabiam que estavam diante de algo sagrado. E mesmo aquelas que não compreendiam sentiam um respeito profundo pela serenidade que Maria transmitia. As noites tornaram-se mais silenciosas. O vilarejo dormia sob o céu estrelado, e Maria e José permaneciam acordados em alguns momentos, conversando baixinho, compartilhando sentimentos, dividindo expectativas. Quase todas as noites, Maria pedia a José que colocasse a mão sobre seu ventre para sentir o menino mexer. Ele fazia isso com uma mistura de fascínio e devoção, como se tocasse o próprio milagre. E nesses momentos, um silêncio cheio de significado envolvia o casal, como se o céu inteiro escutasse aquela comunhão. Maria refletia muito sobre o que significava dar à luz o Messias, não apenas no sentido divino, mas também no sentido humano. Ele nasceria pequeno, frágil, dependente. Ela seguraria nos braços, ela amamentaria, ela ninaria para dormir. Ela seria mãe do Salvador. E essa verdade fazia seus olhos se encherem de alegria e reverência. José também se preparava. Ele esculpia pequenos objetos de madeira, talvez pensando em presentes para o menino ou em brinquedos simples que mais tarde o fariam sorrir. Cada peça que ele produzia parecia carregada de sentimento, como se fosse uma forma de expressar seu amor antes mesmo do nascimento. E nas orações noturnas, ele pedia: Senhor, dá-me um coração sábio, dá-me forças para proteger tua promessa. Maria o ouvia às vezes e seu coração se enchia de ternura ao perceber o quanto José se entregava à missão. Assim, entre conversas, orações, pequenas preparações e grandes silêncios, os dias iam passando, levando Maria e José para o momento que mudaria tudo. O momento em que o Salvador deixaria o silêncio do ventre para entrar no silêncio do mundo. Os últimos meses trouxeram uma profundidade diferente ao lar de Maria e José, como se cada dia fosse envolto por uma quietude sagrada. Era uma paz que não vinha da rotina tranquila de Nazaré, mas de algo maior, a proximidade do cumprimento da promessa divina. Maria caminhava pela casa com passos lentos, segurando o ventre com carinho, como quem protege um fogo precioso que não pode se apagar. A cada movimento que o menino fazia, seu coração se enchia de uma ternura tão grande que ela sentia vontade de chorar. Não eram lágrimas de medo, nem de cansaço, mas de um amor tão profundo que não cabia em palavras. Ela percebia que estava vivendo algo que ultrapassava sua própria existência, algo que tocava o eterno, algo que ecoaria além das gerações. José, por sua vez, também sentia essa mudança. Ele ficava mais tempo em casa, sempre atento às necessidades de Maria, sempre alerta a qualquer sinal de desconforto. Ele observava cada detalhe, a maneira como ela respirava, como caminhava, como se apoiava para descansar. José se tornou um guardião silencioso, cuidando não apenas dela, mas do mistério que ela carregava. Nos finais de tarde, quando o sol se punha atrás das montanhas e tingia o céu de tons dourados e rosados, Maria e José sentavam-se juntos na entrada da casa. A brisa leve tocava seus rostos e os dois contemplavam o horizonte como quem aguarda algo que sabe que virá, mesmo sem saber o dia ou a hora. Eram nesses momentos que Maria sentia de maneira mais intensa a presença de Deus. Ela sabia que Deus estava preparando algo grande, sabia que o céu observava cada detalhe, sabia que o coração de José estava ligado ao dela por uma missão maior que os dois. Essas tardes se tornaram um ritual silencioso. Eles pouco falavam,
mas o silêncio que compartilhavam tinha mais significado do que 1000 palavras. Às vezes, José pegava a mão de Maria com cuidado, como se segurasse a mão da própria fé. E ali, sobre o céu que começava a encher-se de estrelas, a pequena família que Deus escolhera se preparava para acolher o Salvador. Durante a noite, Maria demorava um pouco mais para dormir. O peso da gestação avançada tornava difícil encontrar uma posição confortável, e o menino parecia mais ativo justamente quando ela tentava repousar. Ela sorria ao sentir as mexidas, como se ele estivesse brincando consigo, lembrando-lhe de que logo estariam frente a frente. Às vezes, ela colocava ambas as mãos sobre o ventre e sussurrava: "Meu filho, estou pronta. Venha quando o pai mandar." E uma sensação de calor respondia de dentro, como se o menino compreendesse o amor da sua mãe. José também tinha suas noites de vigília. Em algumas ocasiões, ele acordava com o leve movimento de Maria e ficava ali, observando-a com carinho. Ele pensava no quanto ela era forte, no quanto Deus a sustentava, no quanto ela havia crescido espiritualmente ao longo daqueles meses. E José sentia que também estava sendo preparado, como um carpinteiro que afia suas ferramentas antes de construir algo grandioso. Durante aquele período, as visitas de parentes e vizinhos aumentaram durante aquele período. Alguns vinham por preocupação, outros por curiosidade, outros por carinho sincero. Maria recebia todos com gentileza, e muitos saíam dali comentando entre si: "Há algo diferente nessa moça, algo que brilha." Mas ninguém sabia que esse brilho vinha do Espírito Santo que repousava sobre ela como uma luz invisível. Maria sentia esse toque divino principalmente quando ficava em silêncio. Era como se Deus a envolvesse numa calma especial, uma calma que não era deste mundo. E foi nesse ambiente de serenidade que ela começou a perceber um amadurecimento interior ainda maior. Maria começou a se lembrar das histórias antigas: Abraão, Sara, Moisés, Ana, Davi. Histórias de pessoas que também tinham sido chamadas, que também tinham sido surpreendidas, que também tinham confiado. Ela percebia que era parte dessa linhagem de fé, não por mérito, mas por graça. E isso a tornava ainda mais humilde. Em alguns dias, Maria passava horas preparando pequenos mantimentos, imaginando o que precisaria para os primeiros dias após o nascimento. Ela dobrava tecidos, arrumava panos limpos, organizava peças que José preparara para os cuidados iniciais do menino. Cada detalhe era feito com tanto amor que parecia transformar tarefas simples em atos sagrados. O lar de Maria e José, embora simples, se enchia de uma atmosfera que não podia ser explicada apenas com palavras humanas. Era como se o próprio céu respirasse ali dentro. José percebia isso cada vez que cruzava a porta da casa. Era como entrar num templo, num lugar onde Deus falava por meio da paz. E o silêncio que muitas vezes é vazio, naquele lar era cheio de presença. Era um silêncio que abraçava, um silêncio que fortalecia, um silêncio que preparava o coração. E à medida que os dias avançavam para o final da gestação, Maria e José percebiam algo novo no ar. Como se uma expectativa invisível pairasse sobre tudo, sobre a casa, sobre o vilarejo, sobre a própria criação. O mundo parecia prender a respiração, esperando pelo momento que a luz entraria na história de maneira definitiva. Maria sentia isso no coração, José sentia isso na alma, e o menino parecia sentir isso no silêncio do ventre. Tudo estava sendo preparado. O céu, a terra, o tempo, o vento, o coração, a casa, as promessas. Tudo caminhava para o momento em que Deus viria ao mundo como uma criança. Os últimos dias antes da grande mudança trouxeram uma atmosfera ainda mais profunda ao lar de Maria e José. Era como se o tempo tivesse desacelerado para permitir que o coração deles absorvesse o que estava prestes a acontecer. Maria acordava com mais cuidado, apoiando-se para se levantar, sentindo o peso doce e sagrado da vida que carregava.
Cada movimento do menino era agora mais firme, quase como um lembrete constante. Estou chegando. Maria sorria ao sentir isso, e seus olhos se enchiam de uma luz tranquila que refletia a presença de Deus. Ela estava como uma terra fértil, prestando-se a receber a semente da salvação e prestes a entregar seu fruto ao mundo. José observava tudo com atenção. Ele percebia cada mudança. O andar mais lento, o olhar mais profundo, o cansaço que às vezes chegava de surpresa. E por isso redobrava os cuidados. Ele carregava jarros de água, preparava refeições simples, arrumava a casa com delicadeza e mantinha a carpintaria organizada para que nada faltasse quando o bebê chegasse. José se tornara um homem ainda mais sensível, porque cada gesto seu era uma forma de amar não apenas Maria, mas o Salvador que ela carregava. Às vezes, apenas observava Maria em silêncio, maravilhado com a serenidade que ela mantinha mesmo nos momentos de maior desconforto. Havia uma luz no rosto dela que não vinha da lamparina, nem do sol, mas do próprio Espírito Santo. Maria também percebia que algo especial estava acontecendo ao seu redor. Parecia que a criação inteira estava diferente. O vento soprava de forma mais suave, as tardes pareciam mais longas, as noites mais silenciosas. Os sons da vila ecoavam de forma mais distante. Era como se Deus estivesse descendo lentamente sobre a terra, aproximando-se para tocar o mundo com suas próprias mãos. E Maria sentia isso com uma intensidade que fazia seu coração bater mais devagar. Em alguns momentos, ela fechava os olhos e apenas respirava. Sentia o menino se mover, sentia sua alma se expandir, sentia Deus perto, tão perto quanto o próprio ar. Ela falava baixinho: Senhor, que eu seja fiel ao teu plano até o fim. E era como se uma paz fosse derramada dentro dela em resposta. José, por sua vez, se aprofundava ainda mais na oração. Ele acordava antes do sol nascer para buscar orientação divina. Pedia forças para proteger Maria, pedindo sabedoria para tomar cada decisão, pedindo coragem para enfrentar o que viria. José lembrou-se várias vezes da aparição do anjo. Aquela luz, aquela voz, aquela paz. Tudo aquilo voltava à sua memória como um farol que o guiava. Sensível, ele sabia que Deus estava com eles. Sabia que não estavam caminhando sozinhos. Sabia que o plano divino era maior do que qualquer desafio. Durante a noite, quando a vila dormia, Maria às vezes acordava e ficava sentada na beira da cama, acariciando o ventre e pensando no futuro. Pensava em como seria segurar o menino nos braços, em como seria ouvir seu choro pela primeira vez, em como seria olhar em seus olhos e ver o reflexo do céu. Essas imagens lhe traziam conforto, mas também uma reverência profunda. Ela sabia que estava prestes a viver não apenas o momento mais especial de sua vida, mas o momento mais especial da história humana. E isso fazia suas mãos tremerem levemente, não de medo, mas de um senso profundo do divino. A relação entre Maria e José também se aprofundou nessa fase. Eles compartilhavam tudo: olhares, silêncios, medos, expectativas, orações. E cada vez que José segurava a mão de Maria, ela sentia que Deus realmente havia escolhido o homem certo para acompanhá-la. Era como se seus corações estivessem afinados, como duas cordas de um mesmo instrumento tocadas pela mão do Criador. Os vizinhos percebiam que algo especial estava acontecendo naquela casa. Alguns diziam: há uma paz diferente ali. Outros comentavam: eles carregam algo santo. Mesmo sem entenderem, sentiam que o lar de Maria e José estava envolto por uma luz incomum. E essa luz vinha do fato de que ali, dentro, a terra e o céu se encontravam de forma misteriosa. Os últimos dias foram marcados por uma mistura de tranquilidade e expectativa. Maria conseguia sentir que a hora se aproximava, não apenas por causa do corpo, mas por causa da alma. Era como se Deus sussurrasse ao seu coração: está quase na hora. E ela, com a humildade que sempre teve,
apenas respondia em silêncio: faça-se em mim segundo a tua vontade. O menino mexia como se também soubesse, como se estivesse se preparando para atravessar o véu do invisível e entrar no mundo dos homens. José percebia o cansaço de Maria, mas também percebia que o brilho dela estava mais forte. Era como olhar para uma lamparina cuja chama aumenta antes do amanhecer. O nascimento do Salvador estava próximo, e tudo, o vento, o silêncio, a terra, o céu, os corações, respirava essa verdade. A promessa estava prestes a romper o ventre da história, e o mundo, mesmo sem saber, estava para ser transformado para sempre. Foi então que, em meio à tranquilidade de Nazaré, uma notícia se espalhou como o sopro de um vento inesperado. O imperador César Augusto havia decretado um recenseamento em todo o império. Cada família precisaria viajar até a cidade de origem de seus antepassados para registrar-se oficialmente. Para Maria e José, isso significava uma longa jornada até Belém, a cidade de Davi. José sabia que aquela viagem seria difícil para Maria, tão próxima do momento de dar à luz. Ele olhou para ela com preocupação, mas também com a serenidade de quem sabe que Deus estava conduzindo cada passo. Maria, ao receber a notícia, colocou a mão sobre o ventre e fechou os olhos por um instante. Ela sentiu o coração aquecer, como se o próprio Deus lhe dissesse em silêncio: "Não temas, eu vou com vocês." E assim começaram os preparativos para a viagem. José organizou mantimentos, separou tecidos para manter Maria aquecida, preparou água e deixou pronto o jumento que os acompanharia na jornada. Cada movimento seu era carregado de cuidado. Ele amarrava cordas, verificava provisões, ajeitava cada detalhe, como quem prepara um ninho para receber algo sagrado. Maria, enquanto isso, dobrava roupas, escolhia panos para envolver o menino e respirava fundo entre uma tarefa e outra. Ela sentia o corpo pesado, os movimentos do bebê cada vez mais intensos, e uma mistura de ansiedade e paz preenchia seu coração. Porque, embora a viagem fosse incerta, a promessa de Deus era certa. José observou Maria enquanto ela organizava seus pertences e aproximou-se com delicadeza, colocando a mão sobre seu ombro. "Eu estarei com você em cada passo", disse ele, num sussurro cheio de afeto. Maria sorriu com ternura, um sorriso de gratidão profunda que dizia mais do que palavras. Chegou então o dia da partida. A manhã estava fresca, ainda azulada pelo nascer do sol, e uma névoa leve cobria o chão. Pássaros cantavam nos telhados de Nazaré como se abençoassem a pequena família que deixava o vilarejo. Maria subiu com cuidado no jumento. José segurou as rédeas, respirou fundo e, com passos lentos, começaram a jornada. Maria olhou para trás por um instante, observando Nazaré ficou distante, sabendo que aquela era a última vez que veria sua casa antes do nascimento do menino. E pensou: o lugar onde ele nascerá, o pai já escolheu. A estrada que levava a Belém era longa, marcada por terrenos irregulares, colinas e caminhos de terra que se estendiam até onde os olhos podiam alcançar. José caminhava ao lado de Maria, atento a cada detalhe, evitando pedras maiores e guiando o jumento com paciência. Ele falava com ela de tempos em tempos, tentando aliviar o cansaço da viagem com palavras doces e encorajadoras. Maria observava o horizonte, sentindo o vento tocar seu rosto como um sinal de que Deus estava conduzindo a jornada. Ela percebia que aquele caminho não era apenas físico, mas espiritual. Era a travessia que a levaria do tempo da promessa ao tempo do cumprimento. No decorrer da viagem, encontravam outras famílias que também rumavam às cidades de origem. Algumas pessoas cumprimentavam José, outras lançavam olhares preocupados para Maria, vendo o avanço da gestação. Mas todos respeitavam aquele casal silencioso que caminhava com fé. O sol subia lentamente no céu, iluminando a estrada, e o calor começava a pesar sobre os ombros de José. Maria, percebendo seu cansaço, disse baixinho: "Deus nos dará forças." Ele sorriu, porque no meio da jornada, as palavras de Maria eram como água fresca para sua alma.
À medida que caminhavam, Maria começava a sentir leves contrações, sinais de que o momento se aproximava. Ela respirava fundo, tentando manter a calma, porque sabia que não estavam mais tão longe do fim da jornada. José notou a mudança em sua expressão e acelerou o passo, mas sempre mantendo cuidado para não desequilibrá-la. Seu coração batia mais rápido, não por medo, mas por urgência. A paisagem mudou ao longo do dia, colinas se tornaram vales, vales se tornaram caminhos estreitos e o vento mudava de direção como se conduzisse a pequena família. Era como se o céu guiasse aquela jornada, como se cada passo estivesse escrito no coração de Deus. E Maria sentia que cada movimento do bebê dentro dela era também um sinal da proximidade do milagre. Era como se Jesus, ainda no ventre, aproximasse seu pequeno corpo da luz do mundo que estava prestes a recebê-lo. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de dourado e violeta, José decidiu parar e permitir que Maria descansasse. Ela desceu do jumento com ajuda, sentou-se sobre uma rocha lisa e respirou profundamente. José ofereceu água e pão, seus olhos cheios de preocupação e ternura. E ali, sob o céu que se enchia de estrelas, Maria e José fizeram algo que sempre faziam quando a alma precisava de luz. Eles oraram. Mãos dadas, corações unidos, respiração calma, silêncio cheio de fé. E Deus estava ali, no vento, na estrada, no silêncio, no ventre de Maria. A jornada continuaria no dia seguinte, porque Belém os aguardava, e com ela o momento em que a promessa eterna se tornaria carne. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol despontar no horizonte, Maria e José retomaram a jornada rumo a Belém. O céu ainda carregava tons azulados e cinzentos, como se a noite se despedisse devagar. A lua pálida iluminava o caminho à frente, e as primeiras estrelas cintilavam como lamparinas deixadas por Deus para guiá-los. Maria respirou fundo ao acomodar-se novamente no jumento. Seu corpo estava cansado, mas sua alma permanecia firme. Ela sabia que cada passo os aproximava do cumprimento da promessa. José manteve o ritmo constante, observando atentamente o terreno e escutando os sons da estrada. Seu olhar era vigilante, como o de um guardião que não se permite descanso enquanto protege o que Deus lhe confiou. Ele perguntava a Maria de tempos em tempos: "Você está bem? Quer descansar?" E cada resposta dela, mesmo cansada, era acompanhada de um sorriso suave. Os dois caminhavam como se fossem conduzidos por uma mão invisível, uma mão que guiava seus passos com ternura e precisão. A paisagem mudava lentamente, revelando vales profundos, cordilheiras distantes e estradas que serpenteavam como rios de terra. O ar da manhã era frio, mas trazia consigo um frescor que renovava as forças. Maria colocava a mão sobre o ventre de tempos em tempos, sentindo o menino se mover, como se ele também percebesse a aproximação do grande momento. Os movimentos eram fortes, cheios de vida, cheios de propósito. E Maria, ao senti-los, pensava: "Ele está vindo. Ele realmente está vindo." A estrada ficava mais movimentada à medida que se aproximavam de territórios mais próximos de Jerusalém. Famílias de todos os cantos viajavam para cumprir o decreto do recenseamento, alguns em grupos grandes, outros em pequenos núcleos familiares. Muitas pessoas lançavam olhares curiosos para Maria, percebendo sua condição avançada. Alguns chegavam a se oferecer para ajudar, mas José agradecia com respeito, mantendo a responsabilidade para si. Ele sabia que aquela era a missão que Deus lhe dera: cuidar dela, protegê-la, guiá-la. No decorrer da tarde, o calor começou a apertar. O sol brilhava forte no céu e a estrada empoeirada parecia mais longa do que nunca. Maria enxugava o rosto com um pano úmido e José oferecia água com frequência. Ele reparava no cansaço dela e seu coração apertava cada vez que ela respirava mais fundo para aliviar a dor das contrações leves. Era como se o corpo de Maria estivesse conversando com o céu, avisando que a hora estava se aproximando. O ventre pesava, as dores vinham e iam, e o silêncio de Maria era uma oração contínua. Em alguns momentos, José parava a jornada e permitia que ela descesse do jumento para caminhar um pouco. Ternamente, ele segurava sua mão,
guiava seus passos e sentia uma admiração profunda pela força daquela mulher escolhida por Deus. Maria caminhava com dificuldade, mas com dignidade, como quem sabe que carrega algo que não pertence apenas ao próprio coração, mas ao coração do mundo. Cada passo dela parecia escrever uma parte da história, como se a terra testemunhasse a aproximação do Messias. Quando o sol finalmente se começou a pôr, tingindo o céu de vermelho e dourado, o cansaço tomou conta do corpo de Maria de forma mais intensa. Maria respirou fundo, colocou a mão nas costas e olhou para José com um olhar que dizia mais do que palavras. José entendeu imediatamente e disse: "Vamos descansar um pouco, logo estaremos mais perto." Eles pararam sob a sombra de uma árvore solitária, uma figueira que estendia seus braços como braços acolhedores. O silêncio do lugar parecia convidá-los à oração. Maria sentou-se na base da árvore, encostou as costas no tronco e fechou os olhos por um momento. O vento soprava de maneira leve, trazendo consigo o cheiro da terra, dos campos e da noite que se aproximava. José ajoelhou-se ao lado dela, segurou suas mãos e juntos agradeceram a Deus pelo dia. A jornada era difícil, mas o propósito era maior. A fé que carregavam era mais forte do que a poeira da estrada, mais firme do que as pedras do caminho, mais viva do que qualquer cansaço. Depois de algum tempo de descanso, decidiram seguir mais um pouco antes da noite cair completamente. O céu agora estava cheio de estrelas, mais brilhantes do que o comum, como se celebrassem antecipadamente o que estava prestes a acontecer. Maria olhava para aquelas luzes distantes e imaginava que talvez os anjos as acendessem uma a uma. E pensava: Deus está perto, tão perto. Com o cair da noite, a temperatura ficou mais fria. José colocou um manto sobre os ombros de Maria e ajustou as cobertas no jumento. Ele sentia que o corpo dela tremia levemente, não apenas pelo frio, mas pela mistura de emoção e expectativa. Maria sorriu para ele, sussurrando: "Obrigado por tudo, José." Ele respondeu baixinho: "Obrigado você, por confiar em mim." E seguiram pela estrada iluminada pelas estrelas, cada passo impregnado de propósito, cada suspiro repleto de fé, porque sabiam, mesmo sem compreender todos os detalhes, que estavam participando do maior capítulo da história da humanidade. E Belém? Belém agora estava mais perto do que nunca. O momento se aproximava. O ventre de Maria pulsava com vida. O coração de José pulsava com coragem. E o céu inteiro parecia esperar pela chegada do Salvador. Após dias de viagem, com o corpo cansado e o coração firme, Maria e José finalmente avistaram as primeiras luzes de Belém ao longe. A cidade parecia repousar sobre as colinas, silenciosa e iluminada apenas por lamparinas espalhadas, como estrelas caídas sobre a terra. Maria respirou fundo, aliviada, porque sabia que o fim da jornada estava próximo. Mas também sabia que o maior momento ainda estava por vir. À medida que se aproximavam da cidade, a estrada tornava-se mais movimentada. Muitas famílias chegavam no mesmo tempo para o recenseamento. O som das conversas, dos passos e dos animais ecoava pelas ruas estreitas, misturando-se ao cheiro de pão recém-assado que saía das casas. José apertou o passo, olhando para Maria com preocupação. Ele sabia que precisava encontrar abrigo rapidamente. O ventre dela parecia pulsar como um tambor sagrado prestes a anunciar o início de uma nova era. Cada respiração de Maria carregava a atenção suave do corpo se preparando para o milagre. Ela sentia dores mais constantes, não intensas ainda, mas ritmadas, como se o corpo estivesse avisando: está perto. E então, finalmente, chegaram aos portões de Belém. A cidade estava lotada, mais cheia do que José jamais imaginou. Pessoas se amontoavam nas ruas, procurando pousadas, famílias dormiam em tendas improvisadas, crianças corriam entre os viajantes. José apertou o passo, olhando para Maria com preocupação. Ele sabia que precisava encontrar abrigo rapidamente. E a cada recusa,
O coração de José apertava mais, enquanto Maria respirava fundo, sempre serena. Ela sabia, desde o início, que Deus abriria o caminho certo na hora certa. Era como se o céu estivesse conduzindo cada passo, cada porta, cada silêncio. Em uma das hospedarias, um homem mais idoso observou Maria com atenção. Percebendo sua condição, ele disse: "Filha, sinto muito, mas existe um estábulo atrás da casa. Não é confortável, mas pelo menos estará protegido do frio." José olhou para Maria, buscando sua opinião. Ela sorriu, cansada, mas resoluta. "Será suficiente. O Senhor está conosco." E José assentiu, agradecendo profundamente ao hospedeiro. O caminho até o estábulo era estreito, iluminado apenas pela luz da lua. O ar da noite estava frio, mas calmo. O silêncio envolvia aquele lugar como um manto que o próprio Deus parecia ter colocado. Chegando lá, encontraram um abrigo simples, madeiras antigas, feno espalhado, alguns animais descansando e o cheiro rústico da natureza. Mas havia paz ali. Uma paz que não se explicava pela aparência do lugar, mas pela presença invisível que o preenchia. José ajudou Maria a sentar-se cuidadosamente, arrumando o manto sobre o feno para criar algum conforto. Ele a cobriu com cuidado, olhando para ela com amor e preocupação. E naquele instante, entre o silêncio e a simplicidade do estábulo, Maria colocou a mão sobre o ventre e sentiu o menino aproximar-se. As dores ficaram mais intensas, mais frequentes, mais reais. Ela sabia, a hora estava próxima. José se ajoelhou ao lado dela, segurou suas mãos e com a voz embargada disse: "Maria, estou aqui. Deus está conosco." E Maria, mesmo com dor, sorriu com um brilho que só quem está cheio da graça divina poderia expressar. O céu, lá fora, parecia ainda mais estrelado. Os ventos brotavam de maneira suave. Os animais se moviam lentamente, como se percebessem o momento. Era como se toda a criação estivesse aguardando em silêncio. À espera de séculos, a promessa feita a Abraão, o anúncio de Zacarias, o salto de João no ventre, a saudação de Elizabeth, a anunciação a Maria, a fé silenciosa de José, a jornada difícil até Belém. Tudo, absolutamente tudo, convergira para aquele exato instante. O momento em que o Salvador estava prestes a entrar no mundo.